E agora a gente vai de retrospectiva 2024, só que de uma forma visual. Se você clicar no link abaixo, você vai acessar a nossa galeria e aí eu sempre vou colocando as principais fotos dos movimentos que a gente vai fazendo durante o ano. Então, conforme vai acontecendo, sempre no final de cada mês, eu retroalimento com algumas imagens do movimento que a gente fez. Então, eu sempre vou criando o histórico conforme as coisas vão acontecendo. E no final do ano eu tenho aqui um geralzão, né, um painel de forma macro, tá? Você consegue ver todas as fotos, mas a cada ano eu venho alimentando. Eu digo que de 2019 a 2023 foi mais um resumo. Esse ano de 2024 eu dei uma caprichada em inserir mais imagens. E aí você consegue ver em imagens toda a nossa transição. Mas sem mais delongas, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o que nós fizemos de movimento. Lembrando que tudo que a gente faz aqui ele tem um propósito e eu sempre busco focar nisso para a gente utilizar o tempo da melhor forma. Criar memórias é sempre importante, porém se tiver algum propósito atrelado ao business, melhor ainda. E a gente vai vendo como a gente vai mudando no tempo, né? E é isso. Bom, então a gente começou aqui a. Eu não vou me focar tanto na questão do tempo, tipo, isso aqui foi em janeiro, isso aqui foi em fevereiro, mas esse aqui são os primeiros movimentos. Então, tá top-down, né? Os primeiros movimentos e aí vai descendo até o último movimento que a gente fez. Essas fotos aqui, e eu vou abrir aqui algumas. Essa foto aqui foi no Triste, é um tour da gestão, que faz parte do programa Customer Success e Learn Experience. O tour faz parte do Learn Experience, ou seja, uma experiência de aprendizado. E aí são movimentos que nós fazemos para a gente poder ter conhecimento empírico. E existe o grão cliente, que é focado em almoço junto com alguns clientes. Este é para a gente poder reforçar o relacionamento. E aí, neste caso, esse local foi escolhido por uma das clientes. Então, eventualmente, primeiro eu faço o convite, né? Eu falo, ó, vai ser dia tal, em tal horário. Aí a gente sempre faz ou em Campinas ou em São Paulo. E conforme a gente vai tendo outros lugares, a gente vai fazendo um rodízio. E aí sempre tem esse ano, em 2024, que eu comecei dessa forma. Um almoço de começo de ano e outro de final de ano, que normalmente é em novembro. E aí, entre um evento e outro, acaba tendo almoço, querendo ou não, né? Mas só que esse almoço ele é só para o almoço, ele é específico só para gente ir lá. E aí tem a data, neste caso quem escolheu o local foi a Sona Zerbinati. Eu coloquei alguns lugares para a pessoa escolher e no caso ela foi a sorteada para escolher o local, então ela escolheu com base no que ela tinha de informação. Então, às vezes, é interessante colocar o cliente, né, até para escolher o lugar, é uma surpresa para a gente poder vivenciar ambientes sem, vamos dizer assim, também usar a parte da criatividade, né? Então foi um restaurante italiano que foi escolhido aqui em Campina, o Triste Cucina, e nós tivemos a experiência de estar lá. Quando a gente vai num lugar, a gente não busca julgar nenhum lugar, a gente não está lá fiscalizando, a gente vai, tem experiência, depois a gente conversa o que você aproveitou mais. Mas no geral, a experiência de cada prato foi interessante, para mim foi diferente, né? Certamente tem pontos no negócio que eu melhoraria, tipo o cardápio, por exemplo. Deixaria ele mais visual ou faria algo em PDF para ilustrar melhor a parte visual. E também o Instagram deles eu melhoraria. Mas, como eu disse, o objetivo não é agora, nesse momento, avaliar o lugar, mas sim a gente ter experiência do que empreendedores estão propondo. É numa casa, então eles fizeram a customização de uma parte do ambiente, como se fosse na área, e aí você tem que marcar um horário para ir. E estava bem saboroso, é muito bom comer a massa al dente, né? Feito por quem sabe fazer, fica outro sabor. Então foi a Aline, a nossa cliente da Executive Organizer, e a Sônia Zerbinati, da Zerbinati Advocacia, que também é lá de Campinas. E esse aqui foi um momento muito legal. A gente dividiu a sobremesa, porque
Não, foi incrível. O prato ele estava muito bem servido e a gente queria ainda assim experimentar uma sobremesa. E aí a gente foi de tiramisu, é, é típico da cozinha italiana, né? Mas a gente tava todo mundo cheio, mas queria comer, sabe? Sim, eu falei, vamos dividir. A gente acabou dividindo ali uma sobremesa e tal. Conhecemos ali tá o chefe, né? E a esposa dele. Então é um ambiente familiar. E a gente trocou, proseou ali, né? Até pra saber o que mais que eles fazem e tal. E aí em São Paulo, pegando a sequência do grão cliente, a gente fez também em São Paulo um almoço. E aí o local escolhido por votação pela maioria foi o Banana Verde, que é um restaurante de culinária vegetariana. Então a gente foi com a opção de experimentar, né? Experimentar sabores. Aqui já tava a Bárbara, que foi uma cliente que entrou em 2024. A Rose também, que era o primeiro ano dela. A Adriana, que foi o primeiro ano dela. E a Neide, que já estava no segundo ano dela. E eu acho que tinha mais alguém, agora eu não me recordo, deixa eu ver nas fotos. E aí, assim, é um dos restaurantes, vamos dizer assim, em relação ao segmento dele, é, bem conhecido. E aí a gente provou coisas diferentes, como a banana. Eu achei maravilhoso esse prato aqui. Aí tinha um pastel, uns molhos, e assim, eu não vou saber falar agora os nomes novamente. Eu aproveitei até tinha cortado bem o cabelo. Gente, foi muito bom. Porém, eu creio que no meu caso, eu e a pimenta, a gente não se conversou muito bem. E eu acabei passando mal no final do dia, assim, por não estar acostumada, sabe? Mesmo sendo aquela pimenta biquinha. Os drinks, olha, maravilhosos, tudo muito colorido. É um ambiente, assim, muito bonito. A comida, ela é muito colorida, eu acho muito bonito. O que eu acho que ficou a desejar realmente é a estrutura, sabe? No caso de banheiro e tal, acho que é muito pequeno para a quantidade de pessoas que tem ali e o atendimento também pecou um pouquinho, mas no geral foi uma boa experiência ali. Então, aí a gente aproveitou, como aqui foi na Vila Mariana, agora eu sempre confundo Vila Mariana com a outra que começa com M agora, Madalena. Acho que é Vila Madalena aqui. Aqui é Vila Madalena. E tem bastante barzinhos, né? Da gente aproveitou, como terminamos de almoçar, a Bárbara tava num hosting. Host não, hosting, se eu não me engano, host com o filhinho dela. E aí a gente acabou conhecendo ali ao redor, a gente foi no Beco do Batman, tá aqui o filhinho dela que inclusive estava junto no almoço. E foi bem legal porque daí a gente aproveitou e conheceu um outro lugar, tiramos algumas fotos. Aqui foi no Empodera, esse ano, no caso 2024, fiz parte no começo do ano. Deixa eu me encontrar aqui, aliás, deixa eu ver. Eu acabei saindo do Empodera até para poder focar em outras coisas, porque network é muito importante mesmo. Ó, eu tô bem escondida aqui, ó, realmente escondidinha. Network é muito importante, mas no caso, o Empodera, ele acontece lá em Alphaville, e apesar de ter reuniões online, eu precisava me dedicar mais a minha atenção naquilo que eu já vinha construindo. Então, eu acabei saindo de todos os grupos de network que eu participava, para poder realmente focar um pouco mais no que eu já estava fazendo, ainda mais no começo do ano. Mas eu gosto muito de participar, gostei muito de participar. Voltaria em outro momento, porque network é sempre importante, conhecer gente é sempre importante e tem mulheres né, de todos os segmentos, todos os estilos e é bom a gente estar conectado com as pessoas. Guarda esse porta-retrato até hoje. A Renata depois inclusive se tornou nossa cliente. Enfim, foi um momento muito legal. Depois deste café, a gente acabou estendendo. Aí eu convidei, na época, hoje a Jaqueline é nossa cliente, na época ela era uma prospecto. E aqui a gente também teve uma convidada, ela não virou cliente, mas foi bacana conversar. E aí eu pude ir no The New York Café, que eu adoro, que é lá em Alphaville. Eu acho que é um café que, sim, o ambiente ele é legal e o que é servido também eu acho muito legal. E aí aqui conversando com a Jaque, depois se tornou nossa cliente, tá vendo? Olha o ambiente que maravilhoso.
Aliás, fica a dica hashtag The New York Café, é um lugar maravilhoso para você tomar um café lá em Alphaville. Depois eu saí para conversar com a Jaque, a gente andou um pouco mais ali no centro, porque eu não lembro agora o que, que eu iria fazer depois, se eu já iria embora direto, mas daí a gente estendeu um pouco, até porque ela é um prospecto quente, né? E aí fui tirando algumas dúvidas dela, aproveitei que eu já estava por lá e conversamos presencial. Depois, neste dia, eu também visitei o escritório da Elaine, que é a dona proprietária da revista Empreenda. Fazia um tempo já que eu tinha meio que combinado de conhecê-la, mas ela voltou, ela estava afastada por causa da gravidez, está retomando os negócios, novas sociedades, se eu não me engano. Então a gente conversou ali de uma forma rápida, porém não estendemos ainda nada, não desenrolamos nada, mas eu gosto muito de estar atrelado com ela, até porque ela está sempre conectada aí com grandes nomes, é uma pessoa interessante para a gente ter contato. Bom, o Grão Café e Mentoria nasceu em 2024 e foi alguns eventos desses que você vai ver que tem bastante foto no decorrer, que esse grão ele tem o propósito de da gente ir a público, mas sabe aquela coisa, vamos tomar um café, ó, um evento mais intimista? E aí é convidado algumas pessoas que não são nossos clientes, justamente para a gente poder conhecer as pessoas e dali prospectar e com o relacionamento se tornar. A proposta ela é muito boa. Eu fiz 10 grãos ao total, um ano passado e 9 esse ano, até para a gente poder conhecer novos ambientes, mas também prospectar. Só que talvez da forma e o tempo de envolvimento ele é muito curto. Então, dentro do resultado que eu gostaria, não aconteceu. Ele serve muito para estreitar relacionamento, sim. Então, é um evento que, por exemplo, em 2025 ele volta, mas com uma nova roupagem, muito mais estratégico, porque a gente precisa entender das pessoas, né? Então tem coisas que a gente faz, mas tem que sempre saber com qual intenção. Mas foi uma experiência muito bacana. A gente pôde conhecer lugares, cafés maravilhosos. Aliás, esse café aqui eu passei a colocar noz moscada depois da experiência desse café aqui. Então, a gente teve algumas convidadas, pessoas que às vezes estão ali na nossa lista, e aí a gente tem a oportunidade de chamar para conhecer. E assim, relacionamento é muito também de bater o santo, né? Porque às vezes a gente chama as pessoas, mas nem todo mundo está disposto a se conectar. Mas é importante a pessoa ter dado um movimento, só que a gente passa a conhecer também um pouco mais das pessoas. E essas pessoas acabam ficando na nossa memória, né? Então, e aí a gente consegue ver também o que outros empreendedores estão fazendo. Por exemplo, nessa cafeteria na Lila em Campinas, eles colocam uma florzinha no prato. Aí você fala, é um detalhe, mas faz a diferença. Faz a diferença porque existe ali um negócio propondo um aconchego, propondo uma diferenciação para as pessoas que participam, né? E aí você acaba tendo uma experiência mesmo. Então, esse aqui é um lugar, por exemplo, que a gente acabou tendo uma experiência no atendimento. E aqui foi nesse café que eu comecei a adotar uma dinâmica de pedir um objeto. E aí eu fui testando vários elementos, né? Porque eu gosto de testar para ver como que a dinâmica daquele momento funciona. Porque a proposta é grão café, ou seja, a gente vai tomar um café e tem uma parte da mentoria. E aí eu uso alguns elementos para analogia, né? E aí tem aquela coisa, até acertar num público pode levar muito tempo. Então, existem outras formas de poder focar num público mais direcionado, sem ser por esse evento, mas este evento vem num outro momento, né? Então, valeu a experiência, mas ele não vai acontecer da mesma forma que veio acontecendo. Porém, é um evento gostoso, querendo ou não. E é legal que a gente pega sempre as maiores mesas, né? Porque normalmente ali o objetivo é ir com 8 pessoas. Então você pega uma mesa ali de 8 lugares, de 6, e nem sempre vem todo mundo. E é muito bacana. Então valeu muita pena que a Aline, que foi nossa anfitriã, a embaixadora do Grão de Campinas, e
aqui algumas convidadas. Esse aqui foi um evento que eu fui para conhecer, de um evento de network de um grupo lá de Campinas, que aconteceu no shopping Iguatemi. Agora eu não me recordo qual shopping que foi. Eu coloquei só Campinas. E aí eu fui, achei legal, mas eu acho que o grupo ele já está numa pegada. A pessoa que organiza o grupo, ela tá bem estratégica para aquele evento ser um evento de conversão para outros pontos. Então eu vi que naquele momento, para mim, ainda não era aplicável, mas é interessante, é bom a gente conhecer outros negócios, outras dinâmicas. Aqui eu fiz um check-up com a doutora Sidneia. Eu fiz eu vou chamar de exame, uma avaliação pela íris dos olhos, onde a gente consegue ver alguns pontos, né, que a gente pode melhorar na nossa vida, tanto físico, emocional, social. E eu vou dizer que eu ainda estou praticando. Na verdade, assim, eu comecei, diminuir o ritmo, e preciso retomar agora em 2025 com força total. Mas vale muito a pena. A doutora Sidneia fica lá em Alphaville e vale muito a pena fazer esse exame, esse diagnóstico, porque você tem uma visão macro aí da sua vida. Depois a gente teve um grão que foi no Biamonte, lá em Alphaville. Aí a Neide, que é a nossa cliente, foi anfitriã. Este dia estava calor, meu Deus do céu, acho que foi um dos dias mais quentes. E a gente pegou a área externa porque o objetivo era ficar arejado, porque na área interna teria muito ruído, né? Mas olha, a gente sofreu. Sofremos porque, tipo, o ar estava parado, né? Não era só a questão da temperatura. E não tinha fechamento 100%. Então, ok. E isso tudo influencia, gente. Tudo influencia na experiência da pessoa. Então, esse grão, por mais que eu quis daí estreitar relacionamento, por exemplo, a Renata, que eu conheci no Empodera, participou. A Jaque, que eu tinha conversado com ela antes, acabou participando. Então, é um evento que ajuda a gente poder estreitar relacionamento com quem ainda não é cliente. Mas acontecer de uma outra forma vai ser interessante. E a gente conhece gente nova, né? O objetivo é conhecer pessoas. E engraçado, para conhecer pessoas a gente tem que se dedicar tempo, né? O grão cliente foi o terceiro tipo de compromisso que eu mais coloquei energia em 2024. Então, realmente as coisas precisam acontecer de forma mais estratégica, porque senão você não consegue depois ter recurso para um próximo, né? Mas olha essa bebida, inclusive, que linda. Então, são coisas que a gente vai vivenciando. Este é um lugar, ele é muito interessante. Ele é mais simples, né, a questão da estrutura, mas ele tem uma proposta, um visual que eu acho que vai um pouquinho fora do convencional. Só tem que acertar nos dias de temperatura, porque este dia realmente, olha, tava quente. E é aquele quente abafado, sabe? Mas pra mim foi uma experiência boa. Daqui, de qualquer maneira, saíram duas clientes, né? Então a Jaque se tornou nossa cliente em algumas soluções, mas da principal, e a Renata se tornou nossa cliente. Você fala, mas e as outras pessoas? É aquilo lá, a gente tem que passar, ter contato com várias pessoas para ver quem fica e quem vai. E às vezes não é o momento da pessoa. A gente é uma empresa que não serve todo mundo, a gente serve aqueles que estão no time para serem servidos para alguns pontos, né? Então, aqui faz parte da nossa memória, faz parte da nossa jornada. E aí eu fui convidada, saindo de lá, eu fui direto para uma mesa redonda, que não tem mesa, mas uma conversa lá no Sebrae de Osasco, para participar do painel sobre startups de educação. E aí eu fui uma das convidadas, participei. Foi bem interessante e nesse dia foi bem cansativo. Eu saí do grão, aí eu fui direto para Osasco. E aí de Osasco depois ainda tinha outro evento, porque eu acabei usando, eu acho que assim, não foi nem proposital. Algumas coisas acontecem meio que juntas, sabe? Uma coisa puxa a outra. Então o evento do Sebrae aconteceu na mesma época que já ia ter o grão. E aí eu aproveitei e acrescentei mais um evento para poder falar, já que estamos aqui, vamos resolver, né? Porque no caso eu venho ficando no interior de São Paulo e vira e mexe eu volto lá para Barueri, ali para Alphaville, para continuar fazendo alguma ação. A Jaque inclusive foi junto,
ela estava de boa nesse dia, então ela saiu do grão, acabou indo junto, né? E a gente participou de uma rodada de negócio lá local, experiência. No final do dia, aí eu voltei para Alphaville, lá no apartamento da Neide que me hospedou. Ou eu fui direto no caso da Neide e uma amiga dela que acabou indo direto para o Unibis Cultural, que a gente ia fazer daí o tour da gestão. Então, essa senhora ela estava lá no grão, então ela foi junto com a Neide. E essa aqui é a nossa cliente, a Rose, daí ela também foi para lá. E a gente assistiu uma orquestra. Tem um evento que chama Candlelight, que é uma orquestra com luzes, e aí a gente acabou participando, assim, sensacional. É o tipo de coisa que só vivendo para você saber. Nenhuma foto e nenhum vídeo vai transmitir o que é estar presente. Então foi maravilhoso, isso aqui já estava na minha lista, ó, há muito tempo, que era ver o que? Um concerto, sabe? Então foi bem legal. E depois a gente saiu para comer. E aí a gente buscou um lugar e encontramos um restaurante vietnamita. É, é uma mistura de um lugar simples com sofisticação, é incrível. E aí a gente experimentou, né, a culinária vietnamita, que a base, inclusive, é carne de porco, e eu não gosto de carne de porco, mas enfim, eu me virei nos 30. Esse drink é maravilhoso, de capim cidreira. Eu acho que eu tomei 2 vezes esse suco de tão bom que ele era. Seja o apoio que te faltou, simples assim, né? E siga em frente. Esse aqui foi o meu prato, foi um macarrão de arroz com frango e tinha umas ervas assim que, nossa, deixou o negócio temperado. Tava muito, muito saboroso isso aqui. E aí a gente teve o Grão Café e Mentoria em Sorocaba. Esse foi o primeiro de Sorocaba. Inclusive foi o primeiro que a nossa cliente, a Lise, organizou. Ela estava bem contente. Eu também fiquei contente, certamente. E aí eu pernoitei, inclusive, em Sorocaba. Porque tudo é logística, né, gente? Tudo é muito bom, mas viajar, passear, tá no seu mover. Mas tudo tem que ser bem planejado, né? E eu tive que ir um dia antes, o que me ajudou a descansar bem. Porque em Alphaville eu fiz aquelas 3 paradas e Jesus, nossa, você fica morta, cansada. Foi bem legal, a gente teve cliente, inclusive, que saiu daqui. A gente só não conseguiu estreitar alguns relacionamentos, e aí eu vejo que cada lugar também tem um ritmo, a cultura, né? E cada estilo de profissionais faz com que a gente conhece. Tipo, se vai estender, não vai estender, então depende muito, né? Mas a gente teve cliente aqui e as outras pessoas, cada um tá no seu momento. Porém, estar ali naquele momento é o que mais importa. Então, é importante a gente viver aquele momento, ter aquela memória, aquela experiência, e qualquer outra coisa que vai desenrolar, deixar acontecer naturalmente. Só que nos negócios a gente precisa ser mais intencional. Então, por isso que eu digo que o grão ele muda de formato, porque a gente realmente tem que ser um pouco mais intencional. O lugar tinha uma proposta muito boa, porém, eu acho que eu senti falta ali da questão. Eu não gostei dos ovos, não ficou legal. E o pudim que eu achei maravilhoso, eu acho que tinha coisa demais. Poderia ter menos, mas enfim, aí é a pessoa que tira, né? Enfim, aqui em Sorocaba foi bem interessante. E me fez. Esse pudim aqui, olha quanta coisa. Acho que aqui tem doce de leite. Só o pudim, sem pistache, sem a flor de sal, seria maravilhoso. A Liz foi maravilhosa, a gente não se conhecia presencialmente, então foi um momento da gente se conhecer presencialmente. Uma pessoa maravilhosa. E assim, eu achei o atendimento no lugar aqui, foi no, se eu não me engano, Tita, muito bacana e foi o lugar que eu vi mais o vestimento diferente, assim. Por isso que é bom a gente vivenciar ambientes. Porque não tem um lugar perfeito, tem os lugares. E os lugares, eles vão ter as suas contribuições e nem sempre vai agradar todo mundo. Mas eu achei interessante eles usarem macacão azul aqui. A paleta deles, inclusive, tá bem clean, cinza, azul, tá bem chique, né? Que é esse espaço aqui em Sorocaba. E eu amei essa foto ficou muito show. Foi um momento, uma manhã bem gostosa. Aqui já foi um tour da gestão.
que foi no Cartódromo Internacional em Paulínia, no San Marino. Esse ano, todo ano a gente tem Masterclass e a Masterclass ela vem com uma temática macro. Em 2023 foi navegação, em 2024 foi Fórmula 1. Em 2025 vai ser gastronomia. E aí eu tendo a fazer alguns eventos que têm ligação com a temática. E se a gente está falando de Fórmula 1, a gente precisava ter uma experiência, pelo menos de kart. E neste dia, assim, como, vamos dizer assim, como o meu público, além de eu ter uma carga de clientes no momento menor, o meu público também é um público de recursos, vamos dizer assim, menores, porque são os pequenos negócios. Então, quando a gente propõe uma atividade, ainda não tem uma alta adesão e não tem problema. Por quê? Eu decidi fazer o movimento independente da quantidade. Então, o movimento vai acontecer porque senão nunca acontece. Então, se a gente aumenta o volume, tende a ter mais pessoas. Então, eu falo assim, ó, não tem ninguém, eu estarei lá, né? Então, eu tenho essa filosofia. Então, se tiver um, então, nossa, já dá uma dupla ali legal. E neste dia a Aline foi. A Aline, inclusive, foi a que mais participou das atividades extras, assim, né? E eu vou dizer que foi uma experiência surreal. Para mim, porque foi a primeira vez, inclusive. Eu senti medo antes, durante e depois. E aqui acabou nascendo, inclusive, o nome de uma ferramenta que eu já tinha desenvolvido na gestão da operação, mas com essa experiência eu remodelei ela e, nossa, hoje ajuda a fluir. Então é como se os ambientes tivessem códigos, sabe? Quando você acessa os ambientes, você acessa os códigos também. Então foi uma experiência assim surreal. Para mim foi surreal, foi muito legal. Totalmente assim fora do que eu faria normalmente, né? É você se propor sair da sua zona de conforto e para a zona de confronto. Bom, o Kaizen foi uma escolha de uma cliente, então teve um momento que uma cliente de Goiânia, do estado de Goiás, ela mora na verdade em Analândia, Anápolis. E aí ela acabou escolhendo tanto o lugar de Campinas quanto o lugar de São Paulo. E em Campinas ela escolheu o Kaizen. Eu não sou muito fã de comida japonesa, mas eu falei, eu vou passar pela experiência e é isso. Ah, eu tenho um preconceito de algo. Eu vou participar da experiência. O que é que tem nesse lugar que eu possa aproveitar? Porque, você não gosta porque você não. Não, eu gosto porque eu não gosto. Não vou gostar, já comi, não quero. Ah, então já é uma seleção, tá? Mas quais são as outras coisas? O que eu posso gostar? Olha, existe, sei lá, o peixe grelhado, olha, o misushiro, que eu amei, eu não tinha experimentado a sopinha de aquela sopinha de tofu. Então, são coisas que você se propõe às vezes passar e você se surpreende. Então, eu estava aberta à experimentação. Um lugar que assim é muito bonito, mas eu esperava mais do ambiente. A qualidade da alimentação é muito boa, mas eu acredito que o ambiente ele é diferente do que eu imaginei. É diferente, inclusive, do que o site vende. Esse, inclusive, desse Kaizen aqui em Campinas, esse restaurante de comida oriental, é o site mais bonito que eu já vi de todos, assim, ó. De todos os lugares que a gente teve a experiência, foi o site mais bonito. O site ele tá divino. Mas eu provei e experimentamos, passamos pela experiência lá. Foi muito bacana. Agora de São Paulo, aí a gente escolheu, no caso foi a Kelly que escolheu tanto o Kaizen quanto o restaurante. Agora eu não vou lembrar o nome, mas vai estar aqui na foto. Só que como aquela ela veio de outro estado, então ela ia chegar mais cedo. E aí, como não deu certo um café que ela tinha planejado com uma pessoa, com uma colega, ela de qualquer maneira ia tomar café. E aí, tanto eu quanto a Jaque nos dispusemos de acompanhá-la, até porque ela estaria sozinha, eu no caso, né, vindo de fora já seria uma boa. E a Jaque também quis participar. Inclusive, a verdade, a Jaque e o marido dela foram buscar a Kelly e aí elas foram ali para Itaim Bibi no Santo Grão. Um ambiente maravilhoso. Aqui é um lugar que eu quero ir novamente em São Paulo. E depois a gente tomou café. E assim, a gente tomou 2 cafés, porque até chegar o horário de ir no almoço, que quase eu perdi.
porque eu anotei, eu fiz a reserva, se eu não me engano, para meio-dia, e na minha cabeça estava 1 hora. E eu estava sem a minha agenda. E como eu estava relaxada, né, ali, de boa, acabei esquecendo. E aí a gente perdeu a mesa que eu tinha reservado, mas a gente acabou conseguindo outra mesa. Enfim, foi um momento ali muito legal. Depois a gente tomou um outro café, né? Porque daí passou, ia ter que esperar meia hora, a gente resolveu tomar um outro café. E aí a gente foi na Offner, que era perto ali da região. E aí sim nós nos dirigimos ao nosso almoço principal, que olha, é a culinária italiana, porém já voltada à questão marítima, né? Ali do sul do norte da Itália. Então tem massa, tem, mas tem é a mistura do japonês, vamos dizer assim, com o italiano, né? Então, isso aqui tudo cozido. Então, tem bastante peixe, tem bastante legumes, mas tem polvo, tem o peixe que a gente escolhe ali na hora, eles fazem na hora. Eu vou dizer assim, tava muito saboroso. Assim, é uma coisa você falar, é simples, mas tinha sabor. É diferente, tinha sabor. E a experiência foi muito boa, para mim surpreendeu. E a famosa, que é uma sobremesa instagramável, famosa aí também, que é a do sorvete em forma de limão siciliano, e confesso que eu estava ansiosa. É gostosa, esse aqui foi mais um aperitivo, né? Não é o tipo de sobremesa que você fica pedindo sempre, mas ela é muito gostosa, ela é diferente, né? E depois a gente tirou mais foto que não faltou. A gente teve o tour também em Paranapiacaba, que Paranapiacaba estava na minha lista há muito tempo. E eu aproveitei para tirar do colo. Aí você fala, mas o que você vai fazer em Paranapiacaba? Paranapiacaba, por si só, é um projeto. Porque ali foi construído todo um vilarejo para poder construir o projeto da primeira via férrea do Brasil. Então foi um projeto que nasceu com o Barão de Mauá. Enfim, tem uma história. Então, assim, Paranapiacaba em si é o rastro de um grande projeto. É um rastro de atitude. E, assim, estar lá, você tem que ir lá e participar dos tours guiados para você entender as histórias. Então, para os negócios, tá vivo, sabe? Tá ali, ó. Aconteceu, pessoas fizeram. Então, e fizeram coisas grandes, coisas organizadas, sistematizadas. Então é um lugar que literalmente é um mergulho num sistema de gestão empresarial. E o lugar ele tem um clima, né? Neste dia tava assim propício para ser o que foi. A neblina tomou conta de tudo, então é um lugar que tem um índice de neblina maior. E aquele dia tava assim mais ainda, tipo, falaram, ó, um dia antes tava sol, nesse dia tava neblina. Pra mim tava bom porque não tava tão frio, mas tava friozinho. E as fotos ficaram maravilhosas, por isso que eu deixei tudo em preto e branco. E no caso foi a cliente Jaqueline que participou lá com a gente. Teve um outro grão café e mentorinha em Campinas, e aí foi num. Acho que foi um dos lugares que eu mais gostei em relação a sabor, que é Coisas de Minas. E o como eles servem as coisas, eu acho que foi o mais criativo de todos. Então, por exemplo, tem um pudim na lata, aí vem desse jeito. Aí teve gente que pediu pão na chapa, aí vem tipo dentro de uma marmita. Umas coisas assim, pensada, sabe? Organizadas para com frases e eu gostei muito deste local. Porém, foi o que eu falei para eles. Eles não vendem no Instagram o que eles são. Então falta de repente aqui um olhar. E talvez isso muitos negócios às vezes passam por isso. Você tem uma excelente entrega, mas você ainda não consegue mostrar isso. E isso às vezes acontece também. Não é por falta de conhecimento, mas são habilidades diferentes. Então, por exemplo, se você contrata uma pessoa para mostrar aquilo que você tem, principalmente quando você trabalha com coisas físicas, essas pessoas vão olhar o seu negócio com outros olhos. Tipo, contrata um fotógrafo, faça umas fotos diferentes, faça um evento lá e chame, né, para você poder mostrar por outro ângulo. Porque senão você tem coisas muito boas e você só não tá melhor porque você não sabe mostrar, né?
Mas foi assim, um lugar realmente, o atendimento, apesar de eles estarem na correria, o atendimento foi acolhedor, a pessoa estava antenada ali, né? Então é um ambiente que ele precisa, eu vejo assim, o lugar precisa ser melhor explorado, mais do que eles entregam, tá fantástico. Eu já cheguei indo aqui novamente só para pegar o pudim na lata, que eu tava passando lá por perto, fui lá. Então, a pamonha, então assim, vem. E tava friozinho esse dia. Nossa, perfeito para um café de Minas, gente. Isso aqui foi o meu. Isso aqui foi um café de Banoff. Tava maravilhoso. Tivemos algumas convidadas, algumas aqui se tornaram clientes, inclusive depois. Na época a gente tava fazendo mimos, né? Que eram as canequinhas. Enfim, esse café foi muito gostoso. Tava friozinho, tava saboroso, nossa, tava muito bom, tava tudo muito bom. E aqui foi a minha palestra presencial que eu testei esse ano, que foi lá no Cowork que a gente loca. E eu testei matemática. Então, assim, tudo que você vai fazer, tudo que a gente, no caso, vai fazer, a gente faz testes, até para tipo assim, tá, teste de conteúdo, teste de local, e falar, putz, meus, tal coisa precisa acontecer. Por que a gente faz teste? Porque antes de fazer grandes ações e colocar dinheiro, divulgar e trazer mais pessoas, é bom a gente fazer algo menor, sabe, para sentir. Então, se você tem um pequeno negócio, você já pode fazer isso, independente de. O que às vezes acontece é que você, por não ter habilidade de gestão de projetos, você deixa de testar isso. Então, desenvolva essa habilidade com a gente. Primeiro, você tem que desenvolver a gestão no tempo, para depois fazer a gestão de projetos, senão você não dá conta de fazer projetos. Tá? Mas foi muito legal. Foi a primeira vivência no ambiente. Eu já estava querendo locar esse espaço há um tempo. Então eu pude sentir a dinâmica, ver como é que seria a informação. Nossa, foi bem interessante, assim. Muito interessante. Tudo eu levei em consideração. Inclusive minha roupa, que eu não gostei. Mas tudo bem, já passou. Aqui foi um grão que aconteceu no Pátio 47. E esse local, recentemente, ele acabou de fechar. A gente viu, eu até mandei para a Neide, que foi a anfitriã aqui, o INC, ele fechou. E é um lugar que, assim, o ambiente interno, ele acabou ficando muito barulhento, porque vai mais família, era sábado de manhã. E aí a gente acabou indo para a parte externa, para facilitar, o que ajudou. E eu gostei muito dos pratos. Eu acho que assim, é muito saboroso as coisas que eles ofertavam, diferente. Isso é um ponto muito bom ali. E eu acho que assim, é uma pena ter fechado, é um lugar que eu voltaria para comer com certeza. Mas acabou não desenrolando, né? Esse aqui era o brinde que a gente dava nos grãos. Mas foi um evento legal, foi uma manhã, não estava tão frio, mas também não estava tão quente, deu para comer legal, deu para conversar. Mas eu senti, aqui digamos assim, o grão ele já estava se mostrando o que eu venho sentindo, tipo assim, ó, não é esse formato ainda. Apesar de estar legal, tá gostoso, mas ainda não. E aí eu estendi isso pro digital, fiz onboard com cada uma dessas pessoas, as pessoas entraram, daí elas já saíram. Então, assim, tem coisa que às vezes você fala, meu, vai dar bom. E aí você testa e fala, não, não deu bom não. E aí tudo bem, mas fica na memória, porém, Kaizen, Kaizen, Kaizen. De qualquer maneira, o grão tem até o logo dele, por isso que eu não vou deixar de fazer, mas eu só vou remodelar. Em Campinas teve daí um grão da Sônia, ela acabou escolhendo um local que a gente já tinha feito o primeiro grão. Deixa eu me lembrar aqui o nome que é o Quero, em Campinas. Quero é bom, bom porque assim, mas não é um ambiente para fazer isso, até porque assim como o INC, vai muita família de manhã no sábado e é criança. Então, para você fazer um evento mais business, teria que ser externo ou só para isso, sabe? Então, teve muito ruído e isso neste dia acabou confirmando. Mas tivemos as fotos, tivemos o momento, a experiência e às vezes tem coisa que você tem que passar para não fazer mais, né? Então, foi uma experiência válida. O alimento, assim, não tem lugar que esteja fazendo coisa ruim. Acho que todo lugar está fazendo coisa boa, viu? Mas tem lugar que capricha mais, outros capricha menos, né?
Então, mas foi legal, foi a experiência conhecer as pessoas. A gente teve um outro grão, é, que foi, se eu não me engano, o último grão no madeira e cobre. Foi uma indicação, inclusive, de uma participante de um grão que participou no Sabores de Minas. Ela acabou indicando a Elisete e a gente acabou aderindo para conhecer. É um ambiente super legal, bonito, né? Só que o atendimento, assim, por conta do cenário, mas foi o que eu conversei no dia com as participantes. É como a gente, tem dias que tem coisa que não vai virar, e como que a gente vai fazer? Mas foi um evento legal, mais uma vez, diferente, o público mais velho, e conversar com pessoas mais velhas também é um aprendizado, né? Porque faz com que a gente veja que são necessidades diferentes, elas veem as resoluções das coisas de forma diferente. Tipo assim, às vezes são as mesmas dores de um pequeno, de alguém mais novo, por exemplo, assim, tô falando de idade mesmo. Ah, é a mesma dor de tal empreendedora, só que na faixa etária de 30 vê de um jeito, de 40 de outro jeito, 50 de outro jeito, 60 de outro jeito. Mas eu acho que assim, a maior perda que eu vejo de quem tem assim, uma idade mais avançada é que parece que eles já estão desistindo da vida. Então, tipo assim, não, ainda tem muito o que fazer, né? Se quiser, tem o que fazer. Aí faz com que às vezes o aprendizado seja deixado de lado e a pessoa vai seguindo o bonde, né? Acabou saindo aqui. Então, esse é o único ponto que eu observaria. Não, gente, calma aí. Enquanto você tá vivo, tá bom. Agora, precisa sim se dedicar e foi um dia legal. Depois a gente explorou mais o ambiente. A Ana acabou se tornando nossa cliente também depois. Ela, olha que interessante, a Ana, ela veio de network. Ela participou do grão café no Coisas de Minas. E aí ela foi pro grupo online e aí eu chamei para ela ser anfitriã no dia. A gente chama staff, na verdade. Ela aceitou participar e depois ela se tornou nossa cliente. Então, assim, não é que deu ruim em tudo, não, mas assim, a porcentagem, ela, vamos dizer assim, ficou em torno de 10% de conversão, vamos colocar assim, né? A gente não perde as outras pessoas porque a gente pode trabalhar elas em outros momentos, mas daí fica o evento, mesmo sendo na região ou ali em Alphaville, acaba encarecendo. Então é melhor, às vezes, focar essa energia, esse dinheiro no digital, para entregar no digital e deixar o presencial para quem já está junto com a gente, e aí sim estreitar relacionamento. Mas as outras fotos que a gente foi tirando, né, com a Aline ali, foram muito legais. E a gente teve o último grão em Alphaville para fechar. Eu tinha desmarcado esses eventos, depois eu marquei esses eventos. Só não aconteceu de novo em Sorocaba, mas em Campinas, que foi o último lá no Cobre. E este último foi no Externo Café, que para mim foi eu acho que um dos melhores cafés que eu já fui, tanto em sabor quanto ambiente. Então, aqui é um lugar que dá para ir de novo para uma reunião de network, fazer um café, fazer um, uma reunião com, mas daí com pessoas que já estão no seu ciclo, né? Eu acho que pessoas que ainda não têm conexão com você tem que ser feito de uma outra forma. E aí você vai estendendo o relacionamento, né, em outros lugares. Mas pelo menos foram alguns lugares que deu pra experimentar. Tinha uma amiga junto, a Luzia, a gente tinha ido uma viagem, daí a gente acabou passando, já ia ter o evento, ela acabou participando. Ela não empreende, mas trouxe aí a visão aí do mundo empresarial, né? Então foi um evento muito bacana. A Neide é uma embaixadora maravilhosa, ela cuida mesmo dos detalhes. E aí depois a gente teve um evento de startups já indo para as retas finais do ano, que é o Case. O Case foi, eu acho que o único evento esse ano. Deixa eu ver, isso, o único evento que eu ganhei, na verdade, né, a participação. Aí eu só tinha que bancar a ida. E aí foi lá no Ibirapuera, que engraçado, uma semana, 2 semanas antes eu tinha ficado hospedada na região ali do Ibirapuera, em Moema, para ir para essa viagem, também para ir pro grão cliente que teve em Alphaville, e aí eu acabei voltando 2 semanas depois. Foi um evento bacana.
Até para, mas ainda, por exemplo, para eu investir hoje em exposição, tem que melhorar a questão de equipe, a questão da disposição, os materiais. Então, há 2 anos eu participei de 3 eventos. Aí o ano passado eu não participei e esse ano teve essa oportunidade e acabei participando. A conversa foi muito melhor, a linguagem foi muito melhor, mas ainda, por exemplo, está faltando alguns ajustes, por exemplo, para começar a ir a público desta forma através de evento, que também é uma boa para os negócios, né? Mas foi uma experiência após experiência. E aí eu já estava em São Paulo, aí teve o Summit. O Summit foi o fechamento do ano, então eu fiz dois dias o Summit para que eu pudesse no primeiro dia fazer uma apresentação geral. Aí veio os clientes de Paulínia, de Campinas, as que já estavam lá na região. Foi no mesmo lugar que foi a palestra antes, aí por isso eu ter tido a experiência antes, né, para poder estar junto ali então não fica um ambiente desconhecido. Então quando você tem a experiência da primeira vez, você tem um empoderamento da segunda. A gente chegou, tomou café, depois elas chegaram, tomaram café, aí foi lá no container, isso aqui é um container escritório, e aí foi reservado exatamente só pra gente, né? Eu aloquei por 4 horas e a gente fez a primeira parte, que foi os fechamentos, as apresentações. Elas falaram das experiências delas, depois a gente tirou algumas fotos. Foi muito bacana o nosso primeiro summit. Eu falo assim, e essa foto aqui para mim é a foto de 2024, porque ela concretiza toda uma jornada. Você fala, mas tinha poucas pessoas. Não, mas tem gente que não mora aqui no estado, tem gente em outro país. Então teve gente que mandou vídeo. Então, assim, tá quem tem que estar. Quem esteve presente, a gente se encontrou e pôde levar essa energia para outras pessoas. E aí o movimento ele vai crescendo conforme você vai crescendo. Depois a gente saiu para almoçar, eu escolhi um restaurante árabe e ela só soube no dia. Exceto a Neide, que foi ela que indicou alguns lugares, até para elas terem uma experiência. Falei, vocês querem uma experiência, vocês querem um comum? Todo mundo votou em experiência. Falei, então vamos ter uma experiência. Aí escolhemos, aliás, esse suco aqui, eu acho que foi o melhor suco que eu tomei em 2024. Muito bom. Esse e o de capim cidreira lá na culinária vietnamita. A Malu estava presente, a Malu de Paulínia. A Malu ela veio de Ribeirão, passou em Paulínia, passou em Campinas, pegou a Sônia e a Aline, então foi muito bacana ali. Foi o primeiro dia, né, que foi a parte mais social. Depois a gente teve o almoço e todo mundo daí foi embora, descansou tal. No dia seguinte a gente ia ter o último tour do ano, que aliás em 2025 eu penso em repetir a mesma dobradinha. O dia 1 apresentação de todo mundo, porque senão vai ficar muita coisa, e no dia 2 a gente faz o tour também. E aí a pessoa pode de repente pernoitar, fica mais fácil, né? O ateliê foi o tour da gestão voltado à arte, né? A questão da arte terapia. Então a gente teve uma atividade ali de pintura. E a Neide e a Jaque estavam em todas praticamente. E foi uma experiência muito maravilhosa. É o tipo de coisa que você, assim, tem coisa que você, como eu disse, se você não passar pela experiência, você não consegue, a teoria não resolve. Ou ver depois, não, tem coisa que você tem que viver. É o tipo de coisa ali que, foi vivendo para falar assim, olha como eu tô bloqueada aqui, porque foi muito interessante a gente se liberar depois da atividade. A gente chegou acanhado, vamos dizer assim. Depois foi se soltando. Falei, olha o poder da arte, né? E aí depois de lá nós fomos almoçar em Santana de Parnaíba, que era um lugar também que eu queria. Então perceba, existe já alguns almoços, só que são almoços mais, vamos dizer assim, tradicionais, mais comuns, não combinados só para ir almoçar, né? Então daí a gente já escolhe lugares um pouco mais, vamos dizer assim, populares, mais gerais, né? Mas a gente está sempre de olho em ter experiência. E esse era um lugar que eu queria comer, porque uma vez eu passei aqui, acho que um ano antes, senti o cheiro aqui, porque eu peguei uma carona até aqui, que eu estava na casa de uma cliente na época, a Vanessa, e aí o marido dela me deu carona até aqui, porque ele ia tocar na pracinha, e eles moram lá na Aldeia da Serra, que é bem aqui.
bem lá no meio do mato, praticamente, né? E aí eu vim até aqui com ele, peguei o Uber para ir para São Paulo, porque daí eu ia voltar pro interior. E aí eu só passei por aqui, mas eu passei e ficou aquele cheiro, sabe? Ficou aquela coisa na cabeça. E aí quando teve aqui a atividade de pintura, eu falei, ah, não, vamos almoçar naquele lugar. Então, olha só como uma coisa leva a outra e assim, né, gente, a gente come com os olhos, né? E tava maravilhoso. Eu tava com fome, tava maravilhoso, foi muito bom. E é isso. E aí a gente finalizou então 2024 deste jeito. Cada movimento que foi feito aqui foi vivenciado, experienciado. E assim, às vezes, se você fala assim, putz, como que você, sei lá, né? Às vezes tudo depende. Se você é um pequeno negócio, às vezes está com caixa restrito, aí você fala, putz, como é que eu vou investir em tudo isso? Falei, gente, teve coisa que foi na fé, teve coisa que foi acontecendo porque você determinou que você ia fazer um movimento. Então, às vezes, você deixa de ter a intenção, porque você tem a intenção, Deus vai dar provisão. E as coisas, lógico, assim, tem coisa que às vezes, né, também não aconteceu por causa de verba, mas muitas coisas aconteceram e falei assim, não, vou fazer acontecer. Como é que eu posso fazer acontecer? Por isso que a gestão financeira tem que estar tudo atrelado, né? O comercial, o financeiro, o tempo, os projetos, porque se você quer ter experiências, você precisa investir nisso. E aí você precisa encarar os pontos que às vezes é o seu desafio ou o seu ponto fraco, que é, por exemplo, comercial. Então, quanto mais cliente, quanto menor ali, né, o seu custo fixo e mais lucro e mais experiência pode ter. Então é um conjunto, né? É um conjunto de coisas que você vai filtrando, avaliando. E certamente, aqui, olhando, teve coisas, situações que eu poderia ter feito muito melhor. Porque conforme você vai tendo a experiência, aí sim você pode ter o contraste, né? Enquanto você não tiver experiência, fica só na teoria. Então, valeu a pena. Vamos para 2025.